Where am I? My head. What is this? Wrong. This is wrong. You rat-saddled traitors. Curious. You have no idea what kind of mistake you just made. Yes. The minds of men are easy to break. You believe mine could be broken too. You were wrong. Dr. Halley Sawyer, ou só apenas Halley Sawyer, o personagem mais misterioso e talvez até o mais profundo de Poppy Playtime. Um dos poucos personagens humanos que nós já vimos na franquia e ao longo do jogo Poppy Playtime. E aí galera, beleza? Aqui é Diana Volker e estamos com mais um vídeo de teoria depois de muito tempo. Sim, eu sei que já passou muito tempo, desde o capítulo 5, mas eu decidi finalmente trazer um novo vídeo de teoria, só que de um personagem só, né? Um personagem único na franquia, que é o Dr. Halley Sawyer. Halley Sawyer, um dos personagens que já apareceu, que era humano e que está presente em Poppy Playtime. Antes da gente começar a teoria em si, temos que contextualizar quem é esse personagem, quem é ele, o que ele fazia e algumas coisas sobre ele para tentar contextualizar, ok? Vamos então lá. Bom, o Halley Sawyer, anteriormente, ele era o doutor responsável pelos experimentos da fábrica. Ele era responsável pela iniciativa Big Boris, que era um projeto dele. Mas antes disso, ele anteriormente era pupila do Elliot Ludwig. Sim, ele era pupila e ele trabalhou no projeto do Elliot Ludwig, que era o programa Jovens Gênios, né? O programa do Elliot Ludwig, onde lá foi onde o Halley Sawyer viu de perto o Elliot Ludwig. E isso foi durante os anos 60, ou seja, quando o Halley Sawyer era criança. Só que depois, né, o Elliot expulsa o Halley do programa, e aí anos depois, anos 80 mais ou menos, o Halley Sawyer entra na Playtime Company, e entra lá como cientista contratado pelo Leif Pierre. Só que lá o Halley ele não conseguiu criar as mesmas coisas que o Elliot fazia. O Halley ele tinha que fazer tudo do jeito dele. Então ele fez os experimentos tudo do jeito dele, ele fez tudo. Só que, né, com o tempo, o Leif não ia gostar tanto das atitudes do Halley. E aí o restante você já sabe, né? O Halley acaba sendo punido e vira um computador por culpa do Leif Pierre e do Bruno White. E depois, né, atualmente no jogo, ele aparece no capítulo 4 como inimigo principal e é revelado que ele estava trabalhando para o protótipo. Só que até hoje não sabemos por qual motivo, né? E parecia que não estava dando bem. E recentemente, no capítulo 5, no finalzinho, o Halley Sawyer volta vivo, agora em um computador backup da Playtime. Ou seja, ele está de volta e ele vai nos ajudar. Ou de outra maneira, eu não sei. Vai que o capítulo 6 mostra isso direito. Tá, agora vocês já viram toda a contextualização e toda a história do Halley Sawyer, né, do Halley Sawyer. E sabemos qual era o seu propósito. Agora vamos para a teoria em si. Primeiramente, temos que lembrar que o Halley Sawyer não é um experimento comum, pois ele é o experimento 1354, o computador, uma mente aberta para todos, como o Leif Pierre fala. Mas ele ainda é um experimento, como os outros, né, o Hug, a Mommy Long Legs, o Catnap, o Boxy Boo, todos os outros que tinham habilidades próprias. O Huggy Wuggy, ele era obediente, ele era muito rápido. A Mommy Long Legs, ela estica. O Catnap faz todo mundo dormir. O restante todo mundo sabe, né?
E eu teorizo de que, de alguma forma, o Halley Sawyer, quando ele virou experimento, ele ganhou uma habilidade que ele mesmo não sabia usar, mas que ele pode estar descobrindo agora, né? Sim, agora. Pois né, se passou 10 anos ali desde a Hora da Alegria. Então, óbvio que ia ter alguma mudança ali. E também fora ressaltar que o Halley Sawyer é um dos poucos experimentos feitos por um adulto, né? Ele é um experimento de um adulto, né? Porque é raramente um experimento adulto ali, o restante é tudo criança. Bom, antes das provas, eu preciso lembrar que também, na época dos experimentos, o Halley Sawyer queria replicar os experimentos do Elliot Ludwig, descobrir a forma como ele trouxe a Poppy de volta à vida. Só que o Halley Sawyer nunca descobriu como o Elliot fez isso, então ele tinha que fazer do jeito dele. Ou seja, o Halley nunca descobriu a fórmula do Elliot Ludwig. E a gente só foi descobrir como era no capítulo 5, né? O gel de Poppy, como a gente vê. Mas, e se o Halley Sawyer tivesse descobrido outra coisa pra ele, que era uma habilidade, né? Um tipo de poder pra ele. Coisa que, né, não estava explícito ou não estava nos demais, né? E somente o Halley acabou descobrindo, né? Pois como ele é experimento adulto, ele estava agoniado de raiva e querendo vingança, então aquilo acho que foi criando em cima sobre a sua mente, né? Talvez até sobre seu corpo, né? Alterando até as suas habilidades, né? E o que eu quero dizer? Bom, se lembra daquela teoria que dizia que a Poppy teria algum tipo de poder especial em Pop Playtime ao longo dos capítulos? Por causa dos olhos dela? Então, isso acontece o mesmo com o Halley Sawyer. Ou seja, ele ganhou um poder, mas ele não sabe usar ou não tá sabendo. Tipo, porque ao longo lá no capítulo 4, né, ele demonstra ter algumas habilidades estranhas. Acontece um monte de coisa estranha ao longo do capítulo por conta do Halley Sawyer. Né, tem coisas estranhas acontecendo, tem coisas se mexendo. Ele mesmo parece que se move sozinho, sem ajuda nenhuma. E parece que ele nem consegue controlar aquilo. Acho que é tipo a Puppet, né, de Five Nights at Freddy's, ou até mesmo qualquer outro ser mágico, sabe? E sim, para essa base pode-se usar a teoria do remanescente, pois parece que no universo de Pop Playtime, o gel de Pop ou qualquer outra coisa relacionada à flor de papoula é o remanescente no universo de Pop Playtime. Ou seja, aqui o Remnant de Five Nights at Freddy's é talvez o gel de Pop, né, o negócio da papoula em Pop Playtime. Então parece que o Halley Sawyer ele queria replicar aquilo, né, que o Elliot fez e conseguiu fazer do jeito dele, só que ele colocou poderes nele mesmo, né, coisa que ele mesmo não tá sabendo. E uma prova disso, de que ele tá nisso, é que quando a gente se encontra com ele de primeiro no capítulo 4, tudo fica se movendo ali dentro do local ali. E de início parece que o negócio é velho, que não funciona, mas isso na verdade foi o poder do Sawyer, né, ele tava usando isso pra, né, agitar o protagonista, tipo, fazer ele ficar com medo. E outra prova também é que a Poppy, junto com os demais da Resistência, tem medo dele, mas não querem mexer no cangote dele, por algum motivo. Eu sei também que é o contexto de que ele era o doutor, mas por que eles mesmos não enfrentam ele de cara? Será que é por causa desse poder misterioso do Halley Sawyer, né? Que todo mundo ali tem medo de enfrentar, ele usar contra a força? Porque ele também trabalha pro protótipo. Imagina se ele usasse esses poderes pra todo mundo. E todo mundo ia ficar com medo dele. Ou seja, deve ser por isso que os demais não mexeram com ele, né? Nem mesmo o protótipo mexia com ele. Quer dizer, ele irritava o Halley, mas o Halley ficava quieto na dele. Provavelmente por medo. Mas, né, nessa parte acho que nem explica direito no capítulo, mas eu acho que é uma prova de que o Sawyer tem poderes, né, um poder sobrenatural ali. Também porque no capítulo 4, ele faz várias coisas sozinho, sem precisar de ajuda. Ele coloca o gás ali, vermelho do catnap, ele também fica chamando o Yarmy num canto de um outro. Ele chama os Nightmare Critters, sendo que ele mesmo não se importa com os Nightmare Critters, ninguém gosta deles, ele só usa como arminhas. E também ele se move sozinho, né, nessas formas, tipo, ele nem precisa de ajuda, ele não se move sozinho com alguma coisa, ele move eles sozinhos, né. Como a gente vê no fight final, né, ele chama os robôs dele sem problema nenhum. Ah, e também outras coisas também que eu vou deixar como prova. Além dele ser o experimento 1354, ou seja, um experimento acima da média, né? Um dos atuais ali, que foi feito por humanos, né? Que ainda é um adulto. Ou seja, ele tem uma força ali. Também devemos lembrar que ele foi a pupila do Elliot, né? Ou seja, ele viu o Elliot de perto e estudou com ele, né? E também outra coisa que também vale como prova, eu acho, são os olhos do Halley Sawyer, né? Do seu computador ao longo do jogo, né?
que o Sawyer, né, ele tem uns olhos que fazem várias expressões ao longo do game. E um desses olhos é estranho, né? Que é esse olho aqui. Não preciso dizer mais nada, né? Porque além de ter vários olhos, tá tudo roxo e tá tudo derretendo. Como se fosse realmente o poder ali, sabe? Um poder forte, uma sobrenatural forte, sabe? Um poder forte sobrenatural que o Halley não consegue controlar, sabe? Mas que pode estar meio óbvio ali, né? Não tá tão explícito, mas que tá ali de alguma forma. Além desse detalhe dos olhos, né, que tá muito óbvio também, parece que o negócio de Poppy Playtime tem uma fixação pelos olhos do Halley Sawyer, né, porque além dele ser um personagem misterioso, também tem essa coisa dos olhos, né, então é tudo que é canto, né, os negócios dos olhos do Halley. Nem brinca, tem muita coisa dos olhos do Halley, e até em produtos, merchandising, em tudo, como se fosse algo específico, sabe, especificando isso. E também uma coisa que eu deixei pro vídeo, né, pra teoria, é aquele vídeo do Halley Sawyer respondendo perguntas, sim. Apesar daquele vídeo não ser canônico em si, mas ainda conta como conteúdo oficial. Então lá, além de ter muita coisa ali do jogo, né, aqui, também lá, o Halley Sawyer tem vários os olhos lá aparecendo no vídeo. E também na própria thumbnail tem isso, né, na thumbnail mostra o Halley Sawyer, né, com os olhos ali. Parece que tá meio forte ali, como se fosse o poder dele ativado ali, sabe? Porque além dos olhos vermelhos do Halley, né, o título ali do Dr. Takeover tá vermelho, né? Como se o Halley estivesse controlando ali o negócio. Ou seja, isso meio que comprova ali, né? Confirma ali. E também, né, o Halley Sawyer, ele tá de volta no capítulo 5. Ele voltou no finalzinho, né? Ele tá vivo. E ele vai nos ajudar, vai ser um aliado no capítulo 6. E pode ser que ele libere o seu poder para lutar contra o protótipo, né? O grande vilão dessa franquia, né? O verdadeiro grande mal, né? Por assim dizer. E não se sabe se ele vai derrotar ele, se ele vai ter ajuda, se a galera vai ajudar ele. Isso é um mistério pro capítulo 6. Mas acho que o capítulo 6 é o último, né? E vai ser o fim do protótipo. E também porque há um tempinho atrás, né, um ex-diretor de Poppy Playtime, né, que tá ativo no Twitter, ele confirmou um monte de coisas sobre Poppy Playtime que foi descartado. E uma dessas coisas é que era para originalmente o Halley Sawyer ser responsável pelo acidente, né, de trem lá no capítulo 2, né, era para ser ele. Só que descartaram isso, ou seja, acho que descartaram para não revelar esse poder do Halley Sawyer, né. Porque acho que também para fazer sentido, né, ser o protótipo que causou, né, o acidente e não o Halley Sawyer. Porque até que, né, poderia ter tido uma ideia ali, mas acho que isso já era suficiente pra revelar, né, que o Halley Sawyer tinha poderes, né. Tem um poderzinho ali pra levitar ou coisa do tipo, né. Tem uma força absurda ali. Ou seja, o Halley Sawyer teria que ter o poder da levitação, né, algum poder forte da mente, né. O cara ia ser que nem, né, sabe aquela série Stranger Things que tem a 11, a personagem com um poderzinho? Então, o Halley Sawyer é praticamente a 11, né. Só muda o contexto de que é um homem adulto, ou seja, é um homem adulto com poderes, praticamente. Isso meio que confirma ali. E também, outra coisa, que também é como prova, é o trailer cinemático do capítulo 4, aquele lá que tem a primeira aparição, que mostra primeiramente a primeira vez o Halley Sawyer, né? Que mostra ele pela primeira vez pra gente, né, no jogo, antes do capítulo 4 lançar. Porque, né, além de mostrar o olho do Halley na thumb, né, como se estivesse querendo usar o seu poder pra segurar com força pelo do catnap ali, né? Usar o poder, poderzinho ali, né? No próprio vídeo tem umas dicas ali de que o Halley teria um poder sobrenatural ali que ele tava começando a usar, né? Porque no trailer ele faz como nenhum corpo, depois eu estou quebrado, ou seja, significando que ele tá quebrado, eu sou diferente, ou seja, significando que ele tá perguntando pra gente por conta do que ele passou. Em algum lugar, ou seja, ele eu sou forte, ou seja, ele achando que ele ainda é forte, e ainda assim, eu sou nenhum homem, ou seja, ele não se compara com nenhum homem. Talvez por conta do seu poder, pode ser que sim, né, por conta dessa comparação. Afinal, você lembra que se passa meio que na teoria depois, né, do que aconteceu com o doutor, né, ali, no que o Lee fez com ele. E também depois das frases, né, aparece o corpo do doutor, né, se movimentando, ele se levantando e abrindo o olho ali.
E também no final do trailer ele fala "You are wrong", você estava errado, se referindo ao Leif Pierre, né? Talvez o Bruno White também, segunda pessoa, né? Porque tem isso, né? Os dois estavam errados sobre ele, talvez até sobre muita coisa, né? O Halley, ele foi talvez criando um poder sobre ele, colocando agonia e raiva, né? Criando um poder pra ele, né? Levitação, o tipo de poder único pra ele. O de só ele consegue controlar, talvez, a emoção, né? Da agonia e do poder, fazendo ele, né, levitar coisa, levitar objetos, talvez até pessoas, tipo... Vai que ele tenha usado isso em algum momento com os outros experimentos, né? Vai que ele tenha usado isso na frente do protótipo, o protótipo não quis se meter com ele. Ou talvez tenha rolado o contrário, eu não sei direito, né? Talvez agora, no capítulo 6, né, com o doutor de volta, né? Vai que ele recupere o corpo dele e ele use o seu poderzinho secreto, né? O seu poder oculto contra o protótipo, né? Ele vai usar ele direito e vai usar contra o protótipo, né? E talvez, né, se der final bom ou ruim, eu não sei, né? Talvez tudo acabe bem, né? Ou não, né? Vai que tudo estaca zero, eu não sei. Mas eu tô sendo pra você ser o último. Então vai ter que responder essa pergunta. Se o Halley Sauer tem esse poderzinho, né? De que ele pode levitar coisa, levitar objeto, que ele é um poder super forte, sobrenatural. E que ele só pode controlar com a emoção. Tudo bem, não tive tanta prova, mas acho que conta, porque teoria serve pra isso, né? Teoristas fazem isso o tempo todo. Mas, né, bom, galera, essa foi a minha última teoria postada de Pop Playtime até agora, né? Pois era pra ter postado essa teoria antes do capítulo 5 lançar, só que, né, de novo, como sempre, eu mal me programado com as coisas, né? Mas se esse vídeo der certo, eu posso trazer mais teorias minhas, né? Próprias sobre Pop Playtime, né? De algumas coisas aqui ou ali. Se vocês quiserem, eu posso fazer ainda um vídeo, né? Sobre quem é o protagonista e a verdadeira identidade dele. Isso depende de vocês. Deixem o like se gostarem do vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal para os próximos vídeos. Eu fico aqui por aqui. Comentem qual do que vocês mais gostaram, as suas teorias. Eu vou ficando por aqui. Deixem o like e tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Second.